De quem que é a culpa por a gente ter a pior temporada de incêndios em 17 anos, com mais de 22 mil focos de queimadas só no mês de agosto, com o maior número de focos de fogo desde 2008, quando Lula também era o presidente da República? Quem é o culpado pelo corredor de fumaça que afeta mais de 10 estados do Brasil, que nublou os nossos céus, que nos adoeceu, causando doenças respiratórias, pulmonares em milhares de pessoas? De quem que é a culpa por mais de 80 pessoas terem morrido apenas em São Paulo por conta das fumaças desses incêndios? A culpa é do Lula, o atual presidente da República, que se coloca como um paladino do meio ambiente, mas que tem os piores resultados nessa área de maneira recorde? A culpa é de Marina Helena, a ministra do Meio Ambiente, atrapalhada de Lula, que poucos anos atrás dizia que as queimadas eram culpa do governo Bolsonaro, mas que hoje diz que as mesmas queimadas são culpa das mudanças climáticas, ou pior, agora diz que é terrorismo climático, terrorismo ambiental feito por bolsonaristas, o que é o discurso de parte da esquerda? De quem é a culpa? Será que é do governo Lula, um governo incompetente, ineficiente, formado por pessoas envolvidas em grandes escândalos de corrupção que ficaram impunes com uma ajudinha do Supremo? Ah, não, é claro que não, você adivinhou. De quem é a culpa? A culpa não é deles, a culpa é do Bolsonaro, da extrema-direita. Claro, é óbvio. A culpa de tudo de ruim que existe no mundo só pode ser, segundo a esquerda, do Bolsonaro, da extrema-direita, mesmo que o Bolsonaro não esteja no poder há mais de 2 anos. E essa não é a primeira vez. Lembra aqui comigo. Quando aconteceram as enchentes do Rio Grande do Sul, o governo Lula, em vez de ajudar a população gaúcha de fato, de modo significativo, de modo consistente, achou melhor não perseguir, silenciar, censurar os críticos que estavam reclamando do governo nas redes sociais, inclusive colocando a Polícia Federal para cima dos brasileiros, para censurar quem criticasse. Você lembra também no comecinho do governo Lula que a Bolsa caiu? Aí a Bolsa caiu quando começou o governo Lula e o Haddad foi a público e teve a coragem de dizer que a Bolsa tinha caído e era culpa do governo Bolsonaro. Aí a gente tem problemas na educação. Problemas na educação e qual é a solução da esquerda? A solução pregada no CONAI, o que eles discutem nas conferências de educação da esquerda? Linguagem neutra, ideologia de gênero. Aí teve o caso do assédio do Silvio Almeida, um caso de polícia. E não só, as pessoas informadas do governo não tinham agido, teve que uma vítima vir a público dizer, porque as pessoas do governo informadas silenciaram, mas aí Lula coloca uma mulher negra para substituir o Silvio Almeida, seguindo um critério identitário e fechando os olhos para as acusações de desvios de verbas contra ela, o que é uma resposta ideológica. Nós temos ainda um problema imenso de segurança pública. Aí o Dino vai lá, como ele era ministro da Justiça, e fala de acabar com o racismo estrutural que seria praticado pelas polícias. E Lula, depois de perder a guerra para manter as saidinhas, porque o Lula queria manter as saidinhas dos presos, que permite que eles fujam, cometam crimes na sociedade, Lula queria manter, o Congresso derrubou. Aí o Lula decide abrir as portas dos presídios por meio da expansão dos indultos, do perdão dos criminosos. Nesse governo, a ideologia é colocada acima da evidência, acima da ciência, acima do que é certo, acima da justiça, acima das medidas recomendadas pelas maiores experiências nacionais e internacionais. Você lembra de algum outro caso em que o governo Lula respondeu ideologicamente, além desses que eu mencionei? Se você lembra, conta aí para mim nos comentários, vou acompanhar aqui depois, logo depois de falar, porque eu quero ter essa relação e eu quero contar com a sua memória, com a sua análise. Você aqui é participante desse programa, você é um coautor do que a gente faz. E aí, meus amigos, pasmem, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, também conhecida como amante ou coxa nas planilhas de propina da Odebrecht reveladas pela Lava Jato, foi para a CNN para dar uma entrevista e quando perguntada sobre as queimadas que estão acontecendo agora no governo Lula, ela respondeu que a culpa é do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro.
Dá para acreditar nisso? E falou mais nesses últimos dias. Disse que Bolsonaro é o maior responsável pela explosão das queimadas, do desmatamento, pelo desmonte das nossas leis e defesas contra desastres climáticos. Lula, de modo irresponsável, disse que ouviu aí nas manifestações do 7 de setembro que queriam tocar fogo no país. Gente, que responsabilidade é essa? Um governo tem que, em primeiro lugar, primar pela verdade, depois por políticas públicas baseadas em evidências, pelo que é certo, pela busca da justiça. Mas isso a gente não tem nesse governo. Quem diria, pessoal, que o Bolsonaro tem tanto poder assim, que mesmo depois de 2 anos fora da presidência da República, ele é o culpado pelas queimadas? É simplesmente um deboche da Gleisi, do Lula, da esquerda, com os brasileiros. É uma bravata para esconder e mascarar a incompetência do PT. Vou repetir, a incompetência do PT. Mas a Gleisi, ela não ficou sem resposta, não. A senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, e aliás foi uma excelente ministra, que nem a esquerda conseguiu criticar de tão boa que ela foi, e que hoje é uma excelente senadora, ela rebateu o Lula, que veio para culpar os outros pelos seus erros, e que agora está culpando o agronegócio fascista e de extrema-direita pelas falhas e erros do próprio governo. A senadora Tereza Cristina deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes nessa semana e rebateu e disse, ela disse o seguinte, separei aqui para ler para vocês, ela disse: o governo Lula chegou atrasado, quase junto com as chuvas. Todos sabiam que a seca viria. O governo falhou. E ela disse mais. Ela disse, Lula precisa parar de tratar os incêndios e os desastres ambientais de maneira ideológica. E aí? Certíssima ela. Eles têm que parar de tratar os problemas do Brasil como ideológicos, como eles sempre fazem. O caso dos incêndios não é um caso isolado. Mas será que o Lula vai parar de tratar tudo de forma ideológica? Se isso é a única coisa que eles sabem fazer? Afinal, a única coisa que eles têm é a ideologia petista, esquerdista, comunista e agora identitarista woke. Sem isso, eles ficam perdidos, como um inseto que perdeu a cabeça. O que você acha que vai acontecer? Lula vai assumir os seus erros e resolver os problemas das queimadas? Ou vai continuar a culpar o Bolsonaro e a extrema-direita? Conta aí para mim nos comentários.